Olá, pessoal! Hoje eu quero apresentar a vocês a nossa linda boneca japonesa, a Miuri. Preparem suas agulhas e vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essa fofura. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Para fechar com chave de ouro a roupa da nossa boneca japonesa, hoje nós vamos criar essa saia multicolorida cheia de vida. Vem comigo crochetar cada ponto desse espetáculo de cores. Dando sequência à nossa vestimenta da nossa boneca, eu fiz aqui uma amostra dos fios que a gente vai usar para compor a saia dela, que é a segunda parte do kimono, né? A gente fez o casaco e agora a gente vai fazer a saia. E aqui eu resolvi fazer esse tom, essas cores aqui meio degradê, e eu vou usar aqui 10 novelos de linha, tá? Então, começando, essa aqui é a Tecno 6201, essa aqui Alfazema 6614, Pitaia 3182, Chiclete 3131, Organza 4092, Peach 4224, Creme 1112, o Verde Candy, que é o 2204, o Neo Mint 5743 e por último o Netuno 2930. Fica à vontade para usar as cores que você quiser. Isso aqui é um exemplo que eu tô dando, né? Eu queria fazer essa saia com várias cores mesmo, como se fosse para lembrar um arco-íris, uma alegria, e eu resolvi fazer com essas cores aqui. Achei que ficou super legal, e então a gente vai começar a saia com essas cores. Mas você pode fazer com uma cor só, com duas, com três. Você pode fazer só em tons de roxo, só em tons de rosa, só em tom de beijinho, ou de amarelinho, ou de verdinho, ou de azulzinho, tá? Fica à vontade, ou fazer da cor do casaco só também, né? Aqui é só um exemplo que eu tô dando, uma sugestão que eu tô dando de cores que eu achei que ficou super legal. E eu quero mostrar para vocês como fazer a saia e ficar assim também, tá bom? Então a gente vai começar a saia. E a gente vai começar com a Tecno. Eu tô usando a agulha 3 também, assim como eu usei no casaco. E agora aqui eu vou fazer um nó corrediço. E nesse nó corrediço, eu vou colocar 31 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tô aqui com as minhas 31 correntinhas e agora eu vou voltar fazendo 30 pontos baixos. O que eu vou fazer de diferente agora? Eu vou fazer 30 pontos baixos na terceira argolinha que a gente fala, que é essa argolinha aqui, ó, de trás. Deixa eu pegar uma outra agulha aqui, mais fininha, para mostrar para vocês. Eu tenho essas duas argolas aqui, né? E aqui atrás, ó, eu tenho essa outra argolinha, que a gente chama de
terceira argolinha. Então, é na terceira argolinha que eu vou trabalhar. E eu já vou mostrar para vocês por que que a gente vai trabalhar nessa terceira argolinha. Para o trabalho ficar mais reto e mais bonito. Olha, então vamos lá. Vou começar aqui na argolinha de trás. Vou fazer 30 pontos baixos. 2, 3, 28. Pegar esse ponto atrás, ele é um pouquinho mais difícil, mas depois o resultado vale a pena, porque ó, o trabalho fica muito mais reto e fica com acabamento do outro lado, olha, que perfeição. Então vale a pena ter um pouquinho de paciência. 29. Aqui essa alcinha tá bem dificinha aqui. E a mais complicadinha é a última para pregar, ó. Mas dá certo, com paciência dá certo. 30. Olha aqui, como que fica o outro lado. Fica bem perfeito. Tá? Vou fazer uma correntinha e vou virar meu trabalho para fazer a carreira número 3, com 30 pontos baixos também, ponto sobre ponto. Normais agora. 1, 2, 3. 28, 29 e o último aqui do cantinho é o 30. Então, eu terminei essa carreira número 3 também com 30 pontos baixos. Agora, aqui na carreira número 4, eu vou fechar o círculo, que esse daqui é só a parte que vai ficar embutida embaixo do cinto, que a gente vai fazer depois, e para facilitar vestir a boneca, a saia. Então, agora eu vou fechar o círculo e vou continuar aqui, olha. Você vira, né? Você tá com a agulha aqui e essa parte aqui, né? Então, você vira. Presta atenção para ficar retinho, olha, para ficar certinho. E agora, o próximo ponto, o primeiro ponto da carreira número 4, você já vai fazer do lado de cá, tá? Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 10 vezes. Então, a carreira número 4 vai ter 2 pontos baixos e um aumento por 10 vezes. Vamos começar aqui, então, o primeiro ponto. 1, 2. Por que que eu não preciso colocar o marcador ainda? Porque esse primeiro ponto tem como você saber, né? Olha, tá abertinho, então tem como você saber aonde que acabou, aonde começou, tá? Por isso que eu não vou colocar o marcador ainda. Se eu colocar o marcador aqui, ele vai cair, porque tem né, o buraquinho aqui entre um lado e o outro. Então, 2 pontos baixos e um aumento. E eu sigo fazendo isso durante toda a carreira até o final. E aqui a última sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Eu terminei essa carreira número 4 com 40 pontos baixos. A carreira número 5 vai ser só ponto sobre ponto. E também vai ter 40 pontos baixos. Vou pegar um marcador aqui. E vou fazer ponto sobre ponto, 40 pontos baixos. A hora que chegar no ponto 39, eu volto aqui com vocês
para a gente fazer junto, porque vai ser a troca de cor. E nós vamos fazer troca de cor imperceptível. Então a gente faz até o 39 e o 40 a gente faz juntos, tá? Então vou começar aqui. Um, 2, 3, 4. Trinta e 38, 39. Como que eu vou fazer agora a troca de cor? A minha próxima cor é a alfazema. Então, eu vou tirar o marcador aqui, eu sei que falta um ponto. E vou pegar aqui a minha próxima cor, que é a alfazema. Vou deixar ela aqui prontinha para eu trocar. O que que eu vou fazer aqui? No ponto número 40, eu vou colocar minha agulha, vou trazer o fio e vou ficar com 2 argolinhas na agulha. Vou pegar a minha linha de outra cor, no meu caso aqui é essa alfazema, e vou trazer ela, vou finalizar o ponto com ela, então vou trazer ela por dentro dos 2 loops. Finalizei ela. Para quando eu começar a carreira número 6 agora, eu já começo com ela, tá? E aí, como que eu faço a troca de cor imperceptível? No primeiro ponto da carreira número 6, eu vou só no BLO, ou seja, na alcinha de trás, passo a minha agulha, pego a linha e faço um ponto baixíssimo aqui. Esse ponto baixíssimo vai criar tipo um degrauzinho, aonde vai minimizar essa troca de cor, esse degrau da troca de cor, tá? E agora eu vou trabalhar normalmente em todos os pontos da carreira número 6. Inclusive nessa que eu peguei o ponto de trás, eu vou pegar agora ela normal, os 2 pontos. E esse sim vai ser o meu primeiro ponto da carreira número 6. Esse ponto baixíssimo que eu fiz antes aqui, ele não conta como ponto. Ele é só uma minimização do degrau, tá? Então agora eu vou fazer, nessa carreira número 6, agora eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Então eu já fiz um, né, que eu acabei de fazer ali. 2, 3 e um aumento. E vou repetir essa sequência por 10 vezes. Já fiz uma, então vou fazer mais 9 até chegar no fim da carreira. Então vou fazendo aqui 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E a última sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei essa carreira número 6 com 50 pontos baixos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a carreira número 7 também com 50 pontos baixos e ao final dela eu também vou ter uma troca de cor. Então, quando chegar no ponto 49, eu volto para a gente fazer a troca de cor no ponto 50. O que que é importante lembrar aqui? Olha, lembra quando a gente fez a troca de cor? Ficou essas 2 alcinhas aqui do ponto baixíssimo, né? Essas 2 alcinhas aqui, ó. Essas é do ponto baixíssimo que a gente fez para diminuir o degrau da troca de cor. Agora, para a gente fazer a carreira número 7, a gente vai desconsiderar essas 2 alcinhas, porque elas não são ponto. Elas só fazem parte da troca de cor, da diminuição do degrau da troca de cor. Então, a gente vai vir aqui, ó,
pula essas duas alcinhas que estão até meio, elas ficam até meio inclinadinhas, olha. Tá vendo que ela fica meio inclinadinha aqui, ó? Então, não pega ela, você pega o ponto mesmo. E vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. 50 vezes. Ponto sobre ponto, tá? E eu já coloquei o marcador aqui para eu saber onde que eu comecei. Então, vamos lá. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Quarenta e cinco, 46, 47, 48, 49. E vou trocar de cor novamente. Agora, eu vou começar com a cor pitaia. Já vou pegar a minha cor pitaia aqui. E já vou deixar ela pronta para trocar de cor. Mesmo processo, vou tirar até o marcador para ficar mais claro para vocês verem. Coloco a minha agulha no ponto 50, né? Coloco aqui a minha agulha no ponto 50, dou a laçada e puxo, fica as duas argolas na agulha. Venho com a minha linha de troca de cor e finalizo o ponto com ela. Agora, eu vou no próximo ponto, o primeiro ponto da carreira número 8. Pego só na alcinha de trás, só na BLO, que é a alcinha de trás, e trago em ponto baixíssimo. Pronto. Fiz o degrau da troca de cor. Agora eu vou trabalhar normalmente. E essa carreira número 8, ela vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, 50 pontos baixos também. Ponto sobre ponto, e eu vou trabalhar normalmente. Inclusive agora eu vou pegar as duas alcinhas novamente do mesmo ponto que eu fiz lá o ponto baixíssimo. Esse é o primeiro ponto da minha carreira 8. Vou fazendo aqui minha carreira 8, já posso cortar essa daqui, a lilás aqui que eu estava trabalhando, a alfazema, né? Já cortei a alfazema, depois a gente arremata todas essas linhas aqui pelo lado de dentro. Depois a gente arremata, tá? E agora eu vou fazer ponto sobre ponto, 50 pontos baixos. Vou fazendo aqui e encontro vocês aqui no finalzinho. 4, 5. Quarenta e 49, 50. Finalizei minha carreira 8 com 50 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira 9 na mesma cor ainda, não vou trocar de cor, a cor pitaia, e ela vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. São 10 vezes. Então, lembra sempre de não pegar esse ponto inclinadinho, vir no próximo, que é o ponto, né? É o que tem o ponto, e vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazendo aqui até o final e volto com vocês para a gente trocar de cor novamente.
2, 3, 4. E agora eu vou ter um aumento, mas eu também vou ter a troca de cor. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha próxima linha, não fiz o aumento ainda. Minha próxima linha é a chiclete, que é a mesma que eu fiz o casaco dela. Olha só que bonito, só assim já fica bonita, olha, se quiser fazer a saia só dessas cores também vai ficar bem bonita. Já vou deixar ela aqui pronta para trocar. E agora o que que eu vou fazer? Vou tirar meu marcador para ficar mais visível para vocês verem. Então, esse ponto, esse último ponto aqui, é o ponto número 60. Que ao final dessa carreira número 9 eu fiquei com 60 pontos, né? Então, só que acaba aqui com um aumento. Então, eu vou fazer o aumento, vou fazer o primeiro ponto do aumento. Quando eu for fazer o segundo ponto do aumento, aí eu faço a mesma coisa. Venho, laço a agulha, deixo as 2 argolas na agulha, venho já com a minha linha da outra cor que eu quero e finalizo com ela. Com isso, eu finalizei os 60 pontos da carreira número 9 e já troquei de cor. A carreira número 10 e a carreira número 11, eu vou fazer com 60 pontos, ponto sobre ponto. Só que eu vou começar aqui, o mesmo esquema. Quando eu troco de cor, o que que eu faço? Vou só na argolinha de trás, faço um ponto baixíssimo e depois trabalho normalmente nessa carreira, fazendo 60 pontos baixos. Então, vou fazer aqui os 60 pontos baixos da carreira número 10, e quando eu chegar no ponto 59 da carreira número 11, eu volto para a gente trocar de cor novamente, tá? Então, façam aí toda essa carreira número 10 com 60 pontos baixos, e a carreira número 11 também com 60 pontos baixos. Sendo que quando a gente chegar na 59, a gente vai trocar de cor juntas. 59. E agora aqui no 60, eu vou fazer troca de cor novamente. Tirei meu marcador. Vou lá, busco o fio. E já coloco, finalizo com o fio que eu quero trocar a cor. Ótimo. Então, eu finalizei a carreira número 11, também com 60 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 12, aonde eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 10 vezes. Então, vou começar aqui. Começa a ficar um monte de fio aqui atrás. Eles ficam meio frouxinho, eu não quero frouxinho, né? Aqui, ó. Ó. Primeiro ponto, eu vou fazer ponto baixíssimo. E depois vou trabalhar normalmente os 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento. Já posso cortar aqui esse fiozinho cor-de-rosa. E continuo trabalhando aqui os 5 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Quatro, 5 e o último aumento.
Então eu terminei essa carreira número 12 com 70 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 13 também com 70 pontos baixos e volto aqui no último ponto para a gente trocar de cor juntos. Vou começar aqui lembrando que não é para pegar esses pontinhos inclinados aqui, né? Vou pegar o próximo, que é o ponto mesmo. Vou colocar meu marcador e vou começar aqui. Um, dois, três, e vou até os 70. Vou fazer aqui e já volto para a gente fazer a troca de cor novamente juntos. 68, 69 e a 70 eu vou trocar de cor novamente. E agora eu vou para a cor peach. Fui lá fui lá no ponto 70, busquei a linha, fiquei com 2 argolinhas na agulha. E agora eu vou completar, né, finalizar com a agulha, com a linha que eu quero já trocar de cor, que no meu caso é a peach. Aqui eu também vou fazer 70 pontos baixos, então essa carreira número 14 também vai ter 70 pontos baixos. Como que eu vou fazer? Como a gente começa sempre quando tem cor nova, né, que a gente acabou de trocar de cor. Venho no próximo ponto, pego só na alcinha de trás, faço ponto baixíssimo e trabalho normalmente no mesmo ponto, fazendo um ponto baixo. É o primeiro ponto da carreira número 14. E ela vai ter 70 pontos baixos. Vou fazer aqui e volto com vocês no finzinho para a gente fazer a carreira número 15. 67, 68, 69 e 70. Então, eu finalizei essa carreira número 14 com 70 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a carreira número 15 com 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou colocar meu marcador na mesma cor ainda, 6 pontos baixos e um aumento. Puro aquele pontinho do degrau que a gente fez da troca de cor e vou no ponto baixo seguinte. No ponto baixo, né? Porque aqui, ó, não tem ponto aqui. É só para diminuir o degrau da troca de cor, né? Então, vou no ponto baixo e começo a fazer 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um aumento. E vou trabalhando assim por toda a volta, até o final dessa carreira número 15. E a última sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou fazer o aumento, só que também vou fazer a troca de cor. Então, tô tirando aqui o meu marcador. Já vou deixar minha linha creme pronta aqui para trocar. Então, eu vou finalizar essa carreira número 15 com 80 pontos baixos. Então, no ponto número 80, que é o meu aumento, eu vou fazer um ponto normal e o segundo ponto eu já vou buscar a linha e já troco de cor. Já finalizo essa carreira número 15 com 80 pontos baixos e já troquei a cor. E agora eu vou trabalhar mais uma vez, normalmente,
a carreira 16. Vou lá, pego a linha, faço um ponto baixíssimo para o degrau de troca de cor e começo a trabalhar 80 pontos baixos, ponto sobre ponto, nessa carreira número 16. Então, já vou cortar também esse pedacinho, deixar um pedaço aqui, né? Cortar a linha. E o que eu vou fazer agora? Essa carreira número 16 e a carreira número 17, eu vou fazer 80 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês no final da carreira 17 para a gente fazer juntas a carreira número 18. E aí, vou finalizando aqui a carreira número 17, com 80 pontos baixos. E agora, eu vou fazer a carreira número 18. E aí eu vinha trocando de cor a cada 2 carreiras, né? No amarelo, eu vou fazer 3 carreiras de amarelo, não vou trocar de cor agora. Então, primeiro eu vou fazer a carreira número 18, depois que eu vou trocar de cor. Como que vai ser a carreira número 18? Eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento, também em toda a volta por 10 vezes. Então, vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um aumento. E vou repetir os 7 pontos baixos e um aumento em toda a carreira 18, que vai totalizar 90 pontos baixos. Vou fazendo aqui e já volto com vocês aqui no finzinho para a gente finalizar essa carreira 18, trocando de cor mais uma vez. Na última sequência aqui, 4, 5, 6, 7. E agora, no final, o aumento, eu faço um ponto no aumento. Na hora que for fazer o segundo, eu só puxo a linha, vou tirar aqui, e já troco a cor para já finalizar com a nova cor, que agora vai ser o verde candy, que é o 2204. Finalizei aqui com o verde. Quando ficar meio frouxinho, você puxa a linha anterior para não ficar frouxo, né? Então, o mesmo processo. A gente puxa, traz a linha aqui pela alcinha de trás, com um ponto baixíssimo, e agora trabalha normalmente na carreira. Vou fazer essa carreira agora 19, eu terminei a 18, né, com 90 pontos. Então, agora 19 e a 20, eu vou fazer com 90 pontos, ponto sobre ponto. Então, eu começo aqui no mesmo ponto que eu puxei o ponto baixíssimo, e esse vai ser meu ponto número 1. 2, 3, 4, 5, e completa a carreira número 19 com 90 pontos e faz a carreira também número 20 também com 90 pontos. Lembra de, na hora que for fazer a carreira 20, pular essas 2 argolinhas aqui que não são ponto, tá? Que é só o degrauzinho para mudança de cor. Eu vou fazer aqui a carreira 19 e a carreira 20 e volto com vocês no finzinho da carreira 20 para a gente trocar de cor novamente. Terminando aqui a carreira número 20,
eu vou ter 90 pontos baixos. Então, fiz 88, 89. E antes de fazer o ponto 90, eu vou trocar de cor novamente. E agora, eu vou trocar por esse verdinho aqui, o Neo Mint, número 5743. Então, eu venho aqui, busco o fio verdinho claro ainda, e a hora que finalizar, eu finalizo com o Neo Mint. E agora eu vou trabalhar na carreira número 21, com 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu faço o ponto baixíssimo pela alcinha de trás, para fazer o degrauzinho da troca de cor. E agora eu trabalho normalmente os 8 pontos baixos e um aumento, por 10 vezes, em toda a volta, até completar os 100 pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. Vou seguir fazendo aqui os 8 pontos. Já vou cortar, né, esse verdinho aqui, o mais claro. E sigo fazendo os 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazendo aqui, já encontro vocês para a gente concluir essa carreira. Cinco, 6, 7, 8 e o último aumento. Então, eu terminei a carreira número 21 com 100 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 22 também com 100 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazendo aqui, quando chegar aqui no finzinho, eu volto para a gente fazer a última troca de cor. 97, 98 e 99. Vou fazer o número 100, no mesmo esquema que a gente já vem fazendo. Puxo a argola e finalizo já com a outra cor. Estou usando aqui a cor para finalizar, a cor Netuno, a 2930. E aqui vou fazer a mesma sequência. Vou no primeiro ponto, pegar a alça de trás, trazer o fio e fazer um ponto baixíssimo. E agora eu faço trabalho normalmente nessa carreira. Essa carreira número 23, eu também vou fazer 100 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, é uma carreira sem aumentos. Vou fazer aqui e volto no finalzinho para a gente fazer a última carreira da saia. Então, lembrando que aqui agora é só 100 pontos, ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira número 23, também com 100 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a última carreira. É a última carreira da saia e também a última carreira de aumentos. Vou colocar meu marcador aqui. E vou fazer agora 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta, que eu quero finalizar essa saia com 110 pontos baixos. Lembra de não pegar os 2 primeiros aqui, que é do degrau, volto
e pego aqui no primeiro ponto baixo. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um aumento. E sigo fazendo essa sequência de 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até terminar aqui. E a última sequência de 9 pontos baixos e um aumento. 7, 8, 9 e um aumento. Agora eu corto a linha e vamos fazer aquele arremate que a gente faz ao final de todos os nossos trabalhos, né? O ponto falso. Pulo esse primeiro ponto, venho aqui no segundo, puxo bem, volto lá no primeiro, no meio, entre as duas alças, e levo a linha para dentro. Puxo bem, venho por trás, dou um ponto, numa alcinha qualquer aqui que você escolher. E passo o fio por alguns pontos aqui atrás, para poder cortar essa linha. Muito bem. Então, pronto, está pronta a segunda parte da vestimenta da nossa boneca, que é a saia. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou virar a peça aqui ao contrário, que eu vou dar acabamento nesses fios, né, que ficaram por aqui. Então, não tem muito segredo aqui, é só pegar de 2 em 2, olha. A gente vai dando um nozinho de 2 em 2, não precisa puxar muito. Olha. E depois a gente passa essas linhas por alguns pontos também para finalizar. E agora não tem muito segredo aqui. Você pega, já tá com nozinho, então você pega, coloca o restante da linha na agulha e passa. Eu vou passar pela mesma cor, tá? Para não ter problema de aparecer do outro lado, quando a gente às vezes pega um pontinho mais fundo, alguma coisa. Se da mesma cor aqui, olha, não tem problema de aparecer. E vai fazendo isso, olha. Levou, já tá com nó, já embutiu, é só cortar, tá? Vou fazer isso em todos esses daqui e volto pra gente colocar a saia na nossa boneca. Agora eu já tenho a saia e o casaco. Eu vou tirar o casaco dela para poder colocar a saia. É importante que você coloque a roupa antes de fazer a cabeça, tá? Por isso que eu tô passando a sequência do que a gente tem que fazer. Então, primeiro a gente vai fazer o corpo, o casaco, a saia, a gente vai finalizar a roupa dela, a gente ainda vai fazer a faixa aqui, porque essa saia, ela só vai entrar no corpo da boneca aqui por cima, pela cabeça, tá? Então, por isso que é importante, olha, passa um bracinho,
Depois passo o outro braço, com calma. Por isso que é importante a gente fazer primeiro, olha aqui. Por isso que é importante a gente fazer primeiro o corpo e a roupa para depois finalizar. Então tá aqui a saia. Vou colocar o casaco porque eu quero ver aonde que eu vou fechar a saia. Olha aqui. Então, a saia tem que ficar bem encostada na roupa, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ajustar essa parte da saia daqui de trás na roupa. Olha. Que eu vou fechar a saia, né? Então, vou colocar aqui. Vou fechar a saia, colocando o fio lá na minha agulha de tapeceiro e vou puxar aqui, ó. Vou passar o fio lá pra cima. Opa, saiu daqui. Vou passar ele aqui do outro lado. Você não precisa se preocupar muito se vai aparecer ou não, porque a faixa vai cobrir. E dá um nozinho aqui nessa linha. Ó. Já deixar bem fechado. Esse pedacinho de linha aqui eu já posso... Pode até esconder para dentro do corpo mesmo, olha. Não precisa cortar não, tá? Você pode esconder para dentro do corpo mesmo, ó. E agora eu vou pegar um pedaço dessa linha da cor da blusa, chiclete, e vou dar uns pontinhos no casaco, juntando com a saia. Lembra que não tem problema de ficar aparecendo a cor, que nós vamos colocar depois a faixa e não vai aparecer, tá? É só para realmente, ó, já ficar certinho aqui, juntar os dois lados. Então eu posso vir aqui nesse último pontinho, pego lá dentro e pego aqui no casaco, ó. E vou fazendo isso, pode dar um nozinho aqui. Deixa um pedacinho grande até. Ó. Depois a gente põe para o lado de dentro. E vou fazendo isso no casaco e na saia em toda a volta. Não precisa exatamente ser ponto sobre ponto. Cuidado para não repuxar também, né? Mas olha aqui, ó. Você vai fazendo essa voltinha aqui. Olha. Vem por fora e na saia você vai por dentro, de dentro para fora.
No casaco vem por fora, na saia de dentro para fora. Mais uma vez, por fora, na saia de dentro para fora. E vai dando toda essa volta aqui no casaco, juntando com a saia. Fora do casaco, dentro da saia. E agora aqui o decote também é importante, por isso que eu já tinha prendido ele aqui, agora fica mais fácil, olha. Pega aqui essa parte, aqui ó, pode pegar aqui no branco inclusive, ó. Pra você já prender a camisa lá. Desse lado também você pode pegar no branco. Deixa eu até tirar esse alfinete aqui, que tá atrapalhando. Olha, pode vir aqui no branco. E pega no mesmo ponto que você passou o branco anterior, porque aí o decote fica mais fechadinho. Olha. Tá? Que aí o decote já fica bem certinho, olha. E continua fazendo. Quando estiver acabando aqui, o último ponto. Pronto, o último ponto, você dá um nó. E pode passar essa linha para dentro. Alguns pontinhos aqui para poder cortar. Cortei aqui. Vou colocar a agulha aqui e passar para dentro também, do outro lado. Pronto. E tá feito o vestido da nossa boneca japonesa. Olha aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a faixa que vai aqui na altura do peito dela, tá? A última parte da vestimenta da nossa boneca vai ser a faixa que vai no peito dela, né? E o que que nós vamos fazer? Vou deixar um pedaço de fio maiorzinho aqui para fazer a costura depois. E vou fazer um nó corrediço. Também com a agulha 3, tá? Nesse nó corrediço, eu vou fazer 35 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Então, essa primeira carreira
da minha faixa, eu tenho 35 correntes. Agora, para a segunda carreira, eu vou voltar fazendo 34 pontos baixos. E mais uma vez, eu vou fazer os pontos baixos na terceira alcinha aqui da corrente, tá? Essa alcinha que fica aqui por trás. Aqui, olha. Fica aqui por trás das minhas correntinhas, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, primeira. São 34 pontos baixos, olha. A partir da segunda fica muito mais evidente, olha, os pontinhos que eu tenho que pegar. São essas correntinhas que ficam para trás das correntinhas, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Trinta e dois. 33. E o último, que é o mais dificinho de pegar aqui, é o 34. Gente, eu esqueci de falar que essa cor aqui é a cor Netuno. É a última que eu usei na saia dela, é a última cor que eu usei. Agora eu tô usando aqui na faixa. Terminei aqui a carreira número 2 com 34 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 3, 4 e 5 também com 34 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então vai ser ida e volta. Como que eu vou fazer? Lembra de toda vez que for, faz uma correntinha, vira o trabalho e começa do lado ao contrário. Quando eu chegar lá no final, que eu fizer aqui os 34, que eu chegar no final também faço mais uma corrente e volto. E vou fazendo assim até finalizar a carreira número 5. E aí eu volto aqui com vocês para a gente fazer a carreira número 6 juntas. Então, estou finalizando aqui a carreira número 5 com 34 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 6 com 34 pontos baixíssimos. A hora que eu virar meu trabalho, dessa vez, eu não preciso fazer a correntinha, tá? Eu só viro o trabalho e já pego aqui no primeiro ponto. E faço o primeiro ponto baixíssimo. E sigo fazendo ponto baixíssimo por toda a faixa. Fiz o ponto baixíssimo por toda a faixa. E vou fazer aqui, nessa lateral aqui também vou fazer. Porque na hora que eu fechar o cinto atrás, ele dá um acabamento, tá? Então aqui no cantinho eu fiz um ponto baixo aqui, ó, baixíssimo. Eu venho em outro pontinho, que se eu for no mesmo, ele desfaz o ponto, tá? Eu venho em outro ponto aqui, ó, e faço mais um baixíssimo. Mais um outro. Outro aqui, um total de 4 pontos baixíssimos. 4 pontos baixíssimos nessa lateral aqui. E pronto, posso puxar o fio e cortar a linha. Cuidado para não cortar essa que eu deixei do começo para fazer o acabamento. Posso cortar a linha. Vou passar essa linha lá para trás, já com uma agulha de tapeceiro. Olha, venho para trás. Pego um pontinho aqui atrás, faço um nó. E já embuto
essa linha passando aqui nos pontos aqui de trás. Pronto. Pode passar mais um pouco. E já corto. Se por acaso você esqueceu de deixar essa linha aqui no começo, grande, para depois a gente fazer esse fechamento aqui, ó. Se você esqueceu de deixar essa linha, aí agora no final você deixa, tá? Aí você embute o pedaço pequeno, vamos supor que você deixou um pedacinho pequeno assim. Então você faz o acabamento com esse pedaço pequeno, e o que você deixa é agora no final, que você deixa o pedaço grande. O importante é ter uma linha de um pedaço maior para a gente fazer depois o fechamento, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tô aqui com o cinto, eu vou pegar a linha da cor peach, que foi uma das linhas que eu usei também na saia. É a peach, que é pêssego, né? E eu vou fazer o seguinte. Aqui, quando eu viro do lado da frente, né, que é esse lado que eu fiz os pontos baixíssimos e que eu dei a volta, esse aqui é o lado da frente do trabalho. O lado que não tem, que você não enxerga os pontos baixíssimos, ó, nem a correntinha aqui embaixo, esse é o lado de trás. Então aqui é o lado que tem acabamento, tá? O que nós vamos fazer? Pegando aqui do lado que tem acabamento, se você notar, tem aqui, ó, essas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Todas essas alcinhas. Então, eu vou trabalhar, vou fazer um acabamento passando sobre elas, sobre essas alcinhas. Então, eu vou colocar a agulha aqui, ó, aqui na primeira, no primeiro buraquinho aqui, ó, dessas alcinhas. Vou vir com a linha pêssego aqui atrás e vou passar ela para frente, desse jeito. Então a linha ficou lá atrás, ó, tá lá atrás, e eu passei ela aqui para frente. Por cima, olha, segura com o dedo aqui para a linha não escorregar. Por cima dessa argolinha aqui, eu vou entrar no próximo buraquinho. E vou buscar a linha lá atrás. Trazer para frente e fazer um ponto baixíssimo. Olha, depois a gente faz esse acabamento aqui. E eu vou fazer isso em todo o comprimento da minha faixa. Venho por cima daqui, dessa alcinha, coloco a agulha lá para dentro, busco e faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo esse trabalho em todo o meu cinto. Ó. Isso aqui é uma das maneiras de bordar um ponto baixíssimo para fazer decoração na peça. Fica muito bonito. E bem simples de fazer, né? Ó. E vou fazendo esse bordado até o final. Quando for chegando aqui no final, ó, o último é lá, bem pertinho desse ponto baixíssimo que a gente fez aqui na lateral, tá? Ó, bem encostadinho. O que eu vou fazer agora? Vou virar a minha peça e vou continuar fazendo agora no sentido contrário.
Vou aqui no próximo buraquinho que tem para cima e vou fazer a voltinha, ó. Fiz uma voltinha aqui. Ficou meio frouxinho, porque eu frouxei aqui na hora de fazer a volta. Se o seu acontecer isso também, desmancha e faz de novo. Fica virando aqui. Ó, lembra de puxar bem aqui nessa voltinha para não ficar frouxo. Vai, pega o fiozinho e já faz a voltinha. Olha. E eu vou voltar no próximo, na carreirinha de cima da que eu fiz. Porque eu quero exatamente esse efeito que eu tô dando aqui, ó. Das duas bem próximas umas das outras, tá? Então, nesse de cima que eu fiz, eu vou vindo também e buscando a linha e passando para lá. Ó. Faz também até o final. E no final a gente arremata juntos. Aqui no finalzinho, eu puxo a linha, e aí eu já posso cortar um pedaço maior. Que eu vou fazer um acabamento agora. Que é semelhante ao acabamento que a gente faz sempre. Tem aqui, ó, de trás, né? Aqui. Vou passar pelas duas alcinhas. Olha. E pelo meio daqui. Vem pelo lado de trás, dá um nozinho. Vou dar mais outro nozinho aqui, já vou esconder essa linha aqui. Pode cortar. Escondo a outra pontinha também. E pode cortar. Pronto. O que eu vou fazer agora? Um enfeitezinho ali, só para colocar no meio dessa faixa. Eu vou fazer um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. 2 pontos baixos, uma correntinha. 3 pontos baixos, uma correntinha. 4 pontos baixos, uma correntinha. 5 pontos baixos, uma correntinha. Vou fechar bem esse anel mágico. E lá no primeiro, vou fazer um ponto baixíssimo, só para fechar essa florzinha que eu fiz aqui, tá? Então, são 5 pontos baixos com 5 correntinhas. É um ponto baixo e uma correntinha por 5 vezes.
vou cortar essa linha. Deixar bem fechadinho esse anel mágico, ó. Vou passar essa linha lá para trás. Pronto, aqui, ó. Ficou como se fosse uma florzinha. Vou prender, dar um nozinho nela com a linha do anel mágico. Vou levar a linha para lá, ó. Que eu vou dar um nozinho nela. Pra ela ficar bem certinha, ó. Aqui com o anel mágico. E vou passar essa agulha, essa linha, uns pontinhos aqui, ó. Só que eu não vou cortar ainda, nenhuma das duas linhas, tá? O que que eu vou fazer aqui? Vou medir aqui no meu cinto a metade, então aqui é a metade. Vou colocar a minha florzinha aqui na metade. E vou passar a linha lá para trás do cinto. Vou pegar uma outra agulha para não tirar, mas você não precisa ter duas agulhas não, tá? Só para eu não tirar ela do... Que eu vou pegar esse outro pedacinho aqui, também vou passar para trás. Que eu não quero tirar aquele pedaço da linha que já tá na agulha. Nossa, isso aqui tá difícil, porque essa agulha é muito pequena. Vamos tentar com essa aqui. Vai dar certo essa. Também passo lá para trás. Olha. Eu não quero uma agulha, eu não quero uma flor aqui muito presa. Eu quero que ela fique meio folgadinha assim mesmo. Então, eu só passei as duas para trás. Vou passar aqui um pouquinho, olha, ficar uma linha um pouquinho longe da outra. E agora eu vou dar um nozinho. Não tô nem tirando da agulha. Ó, dá um nozinho bem firmezinho. Eu não tô nem tirando da agulha aqui para depois já passar. E eu quero a florzinha, eu quero assim mesmo, ela meio frouxinha, porque depois eu vou passar algo aqui na finalização da boneca, a gente ainda vai passar uma linha por aqui. Então eu quero que ela fique assim mesmo, olha. Só presa no meio, pelo meio dela, tá? Então ela ficou lá, ó, só presa pelo meio. Dei o nó, agora é só passar a linha por alguns pontinhos aqui. E eu já posso cortar. Ops, essa linha quis vir junto, mas ela não é para vir junto, não. Passo aqui. Aproveitar que essa também já tá com a agulha, olha. Passei para lá. Pronto. O que que eu vou fazer agora é colocar o cinto na roupa da boneca. Essa parte aqui, ó, que eu fiz o ponto baixíssimo, essa parte fica pro lado de cima a hora que eu for prender o cinto na roupa dela. Olha. Centraliza bem a flor, tá? Deixa a flor bem centralizada aqui no meio. E vamos prender o cinto aqui atrás. Então, coloca
ele fica justinho mesmo, tá? Ele tem que ficar justinho para dar esse acabamento bonito aqui, olha. Tá bom? Então ele é bem justinho mesmo. Então, você tá aqui, passa lá pro outro lado. Esse lado é o lado que tem acabamento em ponto baixíssimo, o lado de lá não. Então, você pega lá, passa a agulha pro lado de lá. Puxa bem. Puxa bem. Agora, quando você for pegar do lado de lá de novo, você pega só em uma das alças do ponto baixíssimo. Deixa a outra, olha. Você pega só numa das alças do ponto baixíssimo e deixa a outra sem pegar para finalizar, que dá um acabamento mais bonito. Olha, não tem segredo, é só indo no zigue-zague mesmo. E aqui no último. Ó. Só vou finalizar aqui, vou pegar um ponto aqui desse lado, vou dar um nó. E vou passar para dentro essa linha para finalizar. Você pode dar mais um nó aqui por dentro, olha, por um ponto aqui embaixo, que não aparece não. Fica bem acabadinho e fica bonito também, tá? Olha. Quando você acabar, você corta. E é isso. Está pronto o nosso vestido. Agora, na próxima aula, nós vamos trabalhar na cabeça da nossa boneca japonesa. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!